Sejam todos muito bem-vindos a mais um No Ponto, o nosso podcast. E hoje eu quero contar pra vocês que a gente tá com uma convidada super especial. Nós temos mais uma mulher pra falar aqui com vocês, pra contar uma história linda de superação com a gente. Ela já é linda fisicamente, quando vocês conhecerem a história da Luísa, vocês vão se apaixonar por ela. Ela é muito apaixonante, né? Com certeza. Sejam todos muito bem-vindos. Deixem o like de vocês. Não se esqueçam de se inscrever. Acompanhe a gente até o final, porque eu tenho certeza que vocês vão se emocionar muito com essa história de hoje. Hoje a Tânia não está. Um beijo, Tânia. Eu tô com a Van. Van, Tânia. tudo bem? Tudo. Bora? Tudo bem. Vamos lá. Eu vou apresentar a Luísa para vocês, tá? Obrigada. Antes eu vou agradecer, Luísa, muito obrigada, tá bom? Por aceitar o convite. Agora eu vou ler o seu currículo, porque é claro que eu não consegui decorar, porque, gente, esses termos, não consigo decorar. Doutora Luísa Souza. Eu vou pôr até meu óculos, ó, para ler para vocês. Vocês viram que eu tô muito chique, ó? Então, a doutora Luísa, biomédica, né? Então, ela é formada em biomedicina, com especialização em biologia molecular aplicada à virologia, especialização em análises clínicas e ela é pós-graduada em estética. A Luísa já trabalha há mais de 5 anos no ramo, entre Pederneiras e São Paulo, e ela tem uma clínica aqui em Lençóis, a Renova, já faz 2 anos. Né, Luísa? Então, a Luísa vai contar para nós a história dela, uma história de superação linda. E além de ser uma profissional maravilhosa, cuidadosa, que eu pude acompanhar alguns procedimentos e fiquei encantada, ela ainda tem essa história maravilhosa. Então, vamos conhecer um pouco mais da Luísa. Seja bem-vinda, Lu. Obrigada. Agradeço o convite. Não tenho palavras mesmo para expressar o que eu estou sentindo. A Cris, eu já conheço ela há um pouco mais de tempo, é uma pessoa que eu sei que tem um coração enorme. E a Van também, depois que você conhece, você se apaixona, né? Então é um enorme prazer estar aqui e poder contar um pouquinho pra vocês da minha história. É uma história muito bonita, uma história de superação que, por conhecer a Lu, eu acompanhei quando ela passou por esse processo. Então eu sei um pouco, mas hoje a gente vai ficar sabendo de tudo. Antes disso, Lu, eu queria que você contasse um pouquinho como era a Luísa antes e a Luísa depois do processo que você passou. Em que momento da sua vida você estava antes de você passar por um problema de saúde que transformou a sua vida e que, coincidentemente, tem muito a ver com a estética, com a autoestima da mulher, e você conseguiu superar e hoje você passa isso para todas as pessoas da sua volta e para suas pacientes. Quando eu comecei a faculdade, meu pai não queria que eu fizesse nada na área da saúde. Meu pai queria que eu fizesse administração. E eu sempre quis algo na área da saúde, mas eu não sabia o quê. Tanto que eu fiz 1 ano de enfermagem. Mas não me encaixei na área, queria medicina, mas fui para biomedicina. Passei em biomedicina na Unesp de Botucatu e comecei a biomedicina e junto com a biomedicina já comecei a pesquisa no laboratório. Então eu fazia biologia molecular aplicada à virologia. Que é o quê, basicamente? Você pesquisar sobre vírus. Então, você fica dentro de um laboratório em contato mesmo com o vírus. Igual fizeram com o Covid. Entendi. Então, você vai estudar sobre aquele vírus, como ele se manifesta, como ele reage a algumas coisas, para entender melhor sobre ele, fazer vacinas e outras coisas. Eu fazia com HIV e hepatite. E aí eu me apaixonei, porque eu gostava dessa área e achei que eu ia ficar nessa área. E no meu último ano de faculdade, meu pai teve câncer e eu quis voltar para Lençóis, porque eu morava lá em Botucatu. E voltei, tive que ir para uma faculdade particular, em Bauru. Pra ficar mais próxima. Pra ficar mais próxima. Fui para análises clínicas, trabalhei num laboratório, mas eu não gostei. E aí resolvi ir para a área da estética, mas não por, assim, vontade mesmo. Fui para a área da estética. Comecei a fazer a pós em estética e comecei a me apaixonar por isso. Trabalhei numa clínica de estética por 1 ano e meio, mais ou menos. E aí, nesse período que eu tinha acabado minha pós, começado a fazer realmente o porquê eu tinha feito aquela pós, na minha área mesmo, eu fiquei doente.
Eu peguei uma infecção por uma bactéria de um dia pro outro. E no mesmo dia, eu fui pra UTI e fiquei 30 dias. Quais foram os seus sintomas? Assim, do nada, da noite Eu pro tive dia. dor de garganta só. Você é uma pessoa extremamente saudável, sempre se cuidou fui. muito bem. Nunca tive nenhum problema de saúde, eu tive dor de garganta e tive uma íngua atrás da orelha. E dormi. No outro dia eu já acordei com várias ínguas na cabeça e o rosto inchando. Você chegou a tomar alguma medicação pra essa dor de garganta, que é o que a gente costuma fazer, né? Sim, eu Se tomei. automedicar, né? Tomei nimesulida por alguns dias e fui viajar. Então, diz o médico que a bactéria ela foi se instalando e tomando conta do meu corpo e meu corpo não teve reação nenhuma. Então, o nimesulida mascarou. Mascarou o seu... Então, quando eu voltei, aí eu fiquei doente e já fui direto pra UTI. Aí já fiquei 30 dias. Então, nesse período, foi um período muito difícil pra mim. Por quê? Eu tive uma necrose no meu olho, eu fiquei com o olho fechado por 3 meses, os médicos falavam que eu ia ficar cega. Nesse período eu vi os meus pais se despedindo, porque eu estava consciente. Eu dormia sentada, porque minha garganta fechou, mas eu estava consciente. Então, Na UTI? na UTI. Então não era coma induzido? Não, eu não você fiquei em tava coma, eu só fiquei na consciente UTI. mesmo. Eu sentia Entendi. muita dor, então eu ficava na base da morfina. Uhum. Então, eu dormia muito também, mas eu ouvia tudo quando eu estava dormindo. E o tempo que eu ficava acordada, então, é o tempo que eu via meus pais, meu namorado. E os médicos não acreditavam que eu ia sobreviver. Então, Eles não souberam dizer o que é. Eu imagino como é que é uma necrose no olho, porque necrose a gente assusta, né? É praticamente morreu aquela pele. morreu. Por dentro do seu olho morreu. É assim, ó, uma necrose é quando não tem vida realmente. Então, morre aquela parte. E como eu enchei muito, eu enchei 25 quilos. Então, e principalmente o rosto, né? Porque começou... Muita gente acha que eu tive alguma coisa no olho. Mas como começou com uma dor de garganta, ele foi inchando. Então, ele foi pegando o rosto e foi descendo. Então, eu perdi um pedaço do pulmão. Tive a necrose. Quando eu saí da UTI, eu não falava, não andava. Porque eu tinha muita dificuldade para respirar. Então, na UTI, eu fiquei 12 dias da primeira vez. E nisso, vendo os meus pais se despedirem. Nossa. Não sabiam se ia voltar no outro dia. Passei por vários processos de... Um exemplo, um médico querer tirar o pus que tinha na minha cabeça com agulha, porque não achava que iria sair no lugar de fazer uma cirurgia. Você tava com pus na cabeça. Eu sentia a sensação de pus, de latejar mesmo. Então, era uma infecção. Uma infecção. Muito então, grave. Eu tinha 86% do sangue com bactéria. Nossa, Quando eu entrei no praticamente hospital, quase eu todo o corpo. tinha 1h30 de vida. E eles te falaram isso? Os médicos, assim, não falavam claramente, né? Mas como eu já era um pouco da área da saúde, então Você já entendia. eu entendia. Mas eles também não davam esperança pros seus pais, no caso. Falava de uma maneira que quem é leigo do assunto não entenderia, né? Mas como eu sou da área da saúde, eu entendia que não tinha mais o que se fazer. Eu tomava muita medicação, eu não respondia nenhuma medicação. Então, eu fiquei os 3, 4 os primeiros dias praticamente morta mesmo. E isso foi deixado bem claro para minha família. O meu boletim que eles iam colocando no site da Unimed é que não tinha melhora, que não apresentava resposta a nenhuma medicação. Quantos anos você tinha? 25. Isso foi em que ano? 2020, na pandemia. Nossa, pandemia. foi ainda durante a pandemia. Foi. Você viu muitos casos de... Eu ficava numa... as UTIs são separadas, né? Mas eu entrei bem na pandemia. Então, ainda tinha esse risco. Tinha esse porque, risco ainda. querendo ou não, os meus pais visitavam. Não podia ficar muito tempo, é só 15 minutos. Mas mesmo assim, ainda tinha o risco de eu pegar alguma outra coisa ali. E aí, quando eu comecei a melhorar um pouco, eles pediam pra ir no banheiro, pra eu começar a me movimentar pra ver se eu desinchava. Então, você passava na frente de cadeira de roda, na frente das outras camas e via todo mundo entubado, sabe? Nossa, Então, que foi uma cena. fase muito difícil. Muito difícil. Assim. É um lugar hostil, né? Difícil, né? Você vê
você não vê, mas você ouve as pessoas morrendo do seu lado. Então você acha que você vai ser a próxima, né? Ainda mais pelo quadro que eu apresentava. Então, E consciente de tudo. Consciente. Meu olho... Só que eu enxergava só de um olho já, porque meu olho tava totalmente fechado. Já tinha começado a necrosar, mas não tinha o que fazer, porque não podiam me tirar da UTI pra poder fazer algum procedimento. Porque nem sabia se eu ia sobreviver, então pra que me tirar da UTI pra fazer algum procedimento? Meu Deus. E o olho, porque é uma continua pele necrosando. muito sensível. É muito fina, né? Então ficou muito tempo sem oxigenação, porque eu fui inchando. E quando eu saí do hospital, tudo, eu fiquei 3 meses com o olho fechado. E eles falavam que a bactéria tinha comido meu globo ocular também. Então eu fiquei 3 meses acreditando Que você eu não também nem enxergaria enxergaria. Então foi a fase mais difícil da minha vida, porque eu falava, eu não vou conseguir voltar para a área da estética, porque como as pessoas vão me ver? Como eu vou receber alguém para fazer um procedimento e eu não vou ter um olho? Meu Deus. Então, Era um misto de... é uma sensação muito estranha. Ao mesmo tempo, você nem sabe se você vai sobreviver. E, ao mesmo tempo, você não sabe se você vai voltar a Tão fazer o que novinha você ainda. gosta. Eu fiz aniversário no hospital. Então, foi uma fase muito difícil da minha vida mesmo. Acho que o mais difícil, assim, foi ver meus pais se despedindo, né? Porque Nessa hora você achou que você não voltaria mais. achei. Como que é a sensação? Imagina de você achar que você vai morrer, assim. Eu fico imaginando a sensação da Luísa e dos pais da Luísa. É Porque- muito estranho, porque você olha uma pessoa que você ama, que é da sua família, tipo, se despedindo de você. Nossa. E você Você não... ficou pensando qual o tipo de informação que eles têm, que talvez, né, a gente você não soubesse ali. Não sei nem te Você não explicar. deu pra pensar nada, né, Não. Lu? Verdade. Não sei te falar. E aí, todos os dias, quando eles te viam, poderia ser o último dia que iam te ver viva. Sim. Difícil, Todas né? as vezes que eles iam me visitar, eles saíam sem a certeza de que eles voltariam no outro dia. E onde foi que você achou essa força pra poder superar tudo isso? Em Deus. Me Deus? apeguei muito em Deus. Já era pegada antes? Como Já. foi a espiritualidade pra você nesse processo? Eu já era muito apegada em Deus, sempre tive muita fé em Deus. Pra mim foi mais difícil depois que eu passei, depois que eu saí do hospital, porque eu questionava muito Deus, o porquê comigo, que eu era muito nova, que eu nunca tinha feito mal pras pessoas, que eu era uma pessoa do bem, que eu gostava de ajudar as pessoas, e por que eu? Então esse era o meu maior questionamento. E nisso veio a clínica, que pra mim hoje é a minha maior realização. Porque quando eu estava doente, nesse processo que não aceitava o que tinha acontecido, eu falava pro meu pai que eu não queria voltar a trabalhar nessa área, né? Porque como eu iria voltar a trabalhar com a estética das pessoas, com o amor próprio das pessoas, se nem eu tinha. A autoestima tava lá embaixo. Exatamente, eu não tinha amor próprio, não tinha autoestima, então como eu trabalharia isso com as outras pessoas? Acho que a gente dá o que a gente tem, né? Isso é Então, verdade. como eu não tinha isso, como eu daria para as outras pessoas? E aí, nesse processo, eu não queria mais trabalhar na clínica, então eu pedi a conta. E eu sempre tive vontade de fazer uma sala para mim, de atendimento. Mas meu pai é uma pessoa de mente fechada, assim. Meu pai veio do Nordeste, então pra ele, assim, é mais fácil você trabalhar pra alguém e ter garantido o seu salário no próximo mês do que você trabalhar por conta sem saber, né, o que te espera amanhã. Então, meu pai não era a favor de eu fazer uma sala, de eu montar uma clínica. E aí, nesse processo, eu comecei a passar por psicólogo, psiquiatra, pra me fazer entender, né? Me fazer aceitar, na verdade, naquele momento, o que estava acontecendo comigo. Porque eu precisava enfrentar e ainda tinha muitas coisas para passar, né? Só um detalhe, é porque a gente viu. Pra vocês terem a dimensão, a gente viu algumas fotos da Luísa que a gente nem pode passar aqui. E as fotos são realmente, assim, muito chocantes. Não parece nada você a foto. Não. Tem muitas marcas, assim, muito chocantes, impactantes. Eu não vou nem detalhar, porque vocês iam ficar muito chocados. Eu imagino, a gente quando olha a foto hoje, né, quando a gente viu, a gente ficou muito assustado de ver como é que ficou o rosto dela. Imagine pra ela se olhar no espelho. E eu não sei nem como eu fui tirando foto, né? Eu tenho foto e nem Então, sei como eu consegui tirar essas fotos. Como você conseguiu tirar a foto de Não você sei. mesma, né? Porque... Acho que eu comecei a me olhar no espelho, parecia que eu era aquilo lá mesmo, sabe? Eu não conseguia me achar, mas
era o que aquilo. tinha. Então, e aí foi nesse processo que o meu pai entendeu que eu realmente estava passando por um momento muito difícil, que eu não aceitava o que tinha acontecido comigo. Eu fazia cirurgia a cada 2 meses, 1 mês, porque eu comecei a fazer os enxertos, né? Então, eu tive Pra que recuperação. Isso, eu tive que começar a tirar da orelha pra colocar no olho, pra ver se eu ia abrir o olho, se eu ia enxergar realmente. Então, eu fiz, em média, umas 14 cirurgias plásticas até hoje. 14 até o momento. Mas Tem- eu ainda tenho mais pra fazer. Mas tá perfeito. Se você não conta assim, a gente nem Não, percebe, né? Eu não... Hoje perfeito é pra seu correção mesmo. Hoje é realmente estético. Uhum. Mas foi funcional. Eu tinha a chance de ficar com... Depois que eu abri e tudo. Se ele não ficasse funcional, eu tinha a chance de ter câncer. Porque não tem função mesmo, né? Então, eu tinha que ir tirando da orelha e colocando. O cirurgião também foi Maravilhoso, né? Agradeço ele todos os dias. Inclusive, esses dias até mandei mensagem pra ele que realmente é uma pessoa abençoada. Várias pessoas passaram pelo meu caso e não quiseram pegar, porque era um caso que ninguém nunca tinha visto. Então, eu nem sabia como lidar com aquilo. E ele foi uma pessoa muito abençoada. Ele nem atendia na Unimed. E ele tava lá naquele dia e ele aceitou pegar o meu caso e está com ele até hoje. Então, todas as pessoas que vêm realmente falam, nossa, na situação que me viram e me veem hoje... Mas ele deve ter muito orgulho do né? trabalho dele. Ele tem que ter, né? Porque... Ficou maravilhoso. Porque é perfeito. E ele é uma pessoa sensacional, tanto como profissional... Quanto pessoa mesmo. Então, ele merece todos os elogios possíveis. Porque ele foi um que contribuiu, né? Na minha área estética. Uhum. E pro estar bem hoje. E conta Mas pra voltando gente, da clínica... A gente tava... Não, eu vou te fazer outra pergunta, depois eu volto na clínica. A gente tava conversando aquele dia que você teve uma experiência de quase morte. Que muitas pessoas que passam por isso, né? Elas relatam essa experiência e quando você contou pra gente, a sua experiência deve ter sido assim, né? Marcante. Sem dúvida. É uma das coisas, né, que aconteceram, mas que me marcaram muito. Como se fosse uma resposta pra você indagar por que eu, Deus, e aí depois você meio que teve essa resposta, assim. Eu lembrei isso depois de 1 ano. Então, eu ainda me questionava quando eu lembrei que eu achava que era um sonho. E o que eu lembrei? Que eu entrava num lugar, como se fosse um campo, e ele só tinha flores amarelas. E eu lembro que o vento... que o vento batia e elas voavam, mas era um lugar que tinha uma sensação maravilhosa. Maravilhosa, era indescritível a sensação. E de encontro comigo vinha alguém, mas eu não conseguia ver o rosto da pessoa. Mas eu via que tinha alguém ali. E essa pessoa colocava a mão em mim. E a sensação melhorava. E eu falava, nossa, eu quero ficar aqui, essa sensação é maravilhosa, eu não quero sair daqui. E a resposta pra mim foi, não é a sua hora, não é o lugar que você tem que ficar, você precisa voltar. E Nossa. Quando eu lembrei disso, eu falei, eu sonhei, né? Eu ficava na morfina, então eu devo ter delirado. E eu tenho o costume de ler a Bíblia antes de dormir. E eu não seleciono onde eu vou ler. Eu abro e leio. Não lembro o versículo, não lembro onde foi. Mas quando eu abri a Bíblia, estava escrito que quando você tiver um encontro com Deus, você não conseguirá ver a face dele. E que a sensação será maravilhosa. Então, pra mim, foi uma resposta... Com certeza. Que não era um sonho, que eu realmente tinha vivido aquilo. Então, foi uma das experiências extraordinárias, assim, que eu tive no hospital. E aí, você acha que dessa experiência, ela te trouxe um propósito? Sem dúvida. Hoje eu vejo que eu estou aqui por um propósito. E... poder proporcionar autoestima para uma pessoa hoje... é parte desse propósito pra mim. Eu consigo enxergar isso hoje, mas antes não conseguia. Então, eu tive que passar por tudo isso. Gostava da área da estética, mas hoje eu amo mesmo. Sei que é o lugar que eu tenho que estar. Eu amo poder passar isso pra alguém, poder ver que alguém olha no espelho e gosta de si. E que eu sou um pouquinho de parte disso. Uhum. Então, é muito gratificante. Então, aí, quando você montou a sua clínica, seu propósito...
E aí o seu pai conseguiu entender o seu propósito? Aí, assim, foi meio difícil, mas como eu tava passando por um período muito difícil, né, de aceitação, ele entendeu que eu não ia conseguir voltar a trabalhar nessa área. Então, o que ele fez? Construiu uma clínica. E porque ele falou, quando você estiver bem, você atende. Quando você não estiver, você não atende. Então, hoje eu tenho a clínica e consigo enxergar que a clínica é um propósito de Deus e que eu precisei passar por tudo isso para entender esse propósito e para entender o porquê realmente eu fiquei aqui. Então, poder contribuir com a autoestima de alguém hoje, para mim, é muito importante. Vai muito mais do que um procedimento. Do que o dinheiro. É muito mais. Eu sinto na alma mesmo, sabe? E a gente percebe, né? No atendimento. Totalmente. Inclusive, a clínica é muito linda. A clínica Renovar, estética avançada. Fica... Qual é o endereço da sua clínica? Na Avenida Prefeito, já com o Nicolau Pacola. É na avenida que vai pro SESI. Bem perto de uma padaria vermelha que tem ali na esquina. E é linda. Você que foi decorando, seu pai foi fazendo. Porque ela é muito linda, né? É linda. É linda demais. O meu pai construiu. E aí, depois de um ano que melhorou o intervalo entre as minhas cirurgias, né? Porque por um ano eu fiquei fazendo cirurgia muito recente. Então, era uma em cima da outra. Então, realmente, eu não conseguia atender. Então, eu fiquei todo esse tempo afastada. E depois desse tempo aí, eu comecei a comprar as coisas e comecei a ir construindo. A gente vê o cuidado que você teve em montar, o carinho e o seu atendimento. Então, por isso que eu te perguntei do propósito. Porque quando a gente conversou e você me relatou essa experiência, eu já tinha te elogiado pelo seu trabalho e pelo seu método. E aí, quando você falou sobre isso, eu pensei, falei... É o propósito dela. Tem tudo a ver. Sabe? Cuidar das pessoas. E cuidar das pessoas mesmo. Não só falar, você tem que pôr um botox aqui. É um cuidado. Então, eu senti isso naquela conversa. Falei, olha, um propósito. Deus pôs um propósito pra Luísa. Pra ela cuidar da autoestima das pessoas. Hoje eu consegui enxergar isso. É que quando nós estamos passando por uma prova, né? Nossa, é muito difícil. Por alguma coisa, a gente não consegue entender. Não, eu não consigo nem imaginar pelo que você passou. Então, quando eu me olhava no espelho, eu falava, jamais eu vou conseguir voltar a trabalhar nessa área. Posso trabalhar em qualquer outra área, mas nessa é impossível. Então, realmente, eu me perguntava todos os dias qual era o propósito. E hoje eu entendo. E olha, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que uma das grandes missões da vida de alguém é encontrar o propósito para você poder viver o propósito e concluir. Eu acho. Combater o bom combate. Mas hoje tá tão difícil as pessoas encontrarem os propósitos, né? Porque é difícil. Eu acho que é uma bênção. É mesmo é uma escolhida por Deus. Deus te escolheu. Você passou por tudo isso, superou, entendeu o seu propósito e hoje você vive. E vive na prática, nem é puxando saco porque ela tá aqui. Porque a gente realmente... Não, é verdade. Ver como o seu trabalho é humanizado, como você tem cuidado com o bem-estar do seu paciente, com a qualidade do que você está fazendo no seu paciente, inclusive na orientação do seu paciente, de não ser dependente de um padrão estético que as pessoas vivem hoje, mas de estar mesmo cuidando pra se sentir mais bonito, não necessariamente pra estar igual a todo mundo. Isso é muito importante, viu, Lu? É muito importante no que a gente vê hoje. Te trouxe outro olhar. Eu acho que todo mundo é bonito, né? Isso. Do seu jeito. Então, todo mundo tem beleza. Então, a gente pode melhorar o que a pessoa tem, não modificar quem ela é. Então, eu gosto da área da estética pra melhorar quem você é, pra melhorar o seu nariz, a sua boca, mas quem você é. Não te transformar em uma outra pessoa. Então, eu parto bem pro natural mesmo. E você tem pacientes que às vezes chega e fala, nossa, eu quero ficar assim. Tem. E aí você fala o quê? E geralmente, eu vou tentando sair, assim, e geralmente não é que eu não atendo esse tipo de paciente, mas eu oriento, né? E vou, querendo ou não, puxando pro meu lado. Eu gosto realmente da naturalidade. A pessoa tem que se olhar no espelho e gostar de quem ela é. Então, existem pontos que a gente consegue melhorar
Lógico, para deixar mais harmônico, para deixar mais com menos jovem. ruga, mais jovem, mas sendo quem você é. Então, eu acho que é muito mais você ter autoestima e começar a se amar do jeito que você é, podendo melhorar alguns pontos, do que se transformar em alguém, porque às vezes a gente vai se transformando e nunca tá bom. A gente nunca a gente gosta. acaba não se reconhecendo Exatamente. depois, né? Eu acho que é importante a gente se reconhecer quando... E você acha que as pessoas estão definidas por um padrão quando elas vão te pedir, por exemplo, um preenchimento, elas já vão com um padrão, a maioria? A internet hoje, né? Coloca isso na cabeça das pessoas. Então, às vezes, as pessoas ficam tristes porque ela não tem tal carro, porque ela não tem um relacionamento maravilhoso, porque o que é postado não significa que a pessoa vive aquilo. Ah, com certeza. Então, nós postamos o que nós queremos. Então, eu posto o que eu quero e você vê e vai achar que a minha vida é daquele jeito. Então, os famosos, as pessoas fazem isso. Então, posto uma foto de um relacionamento perfeito. Não existe relacionamento perfeito. Então, as pessoas têm defeitos, existem brigas. Só que as pessoas fazem a mesma coisa com o procedimento estético. Então, a boca de fulano é bonita. Leva lá a boca de fulano. Não tem como, cada um tem uma anatomia diferente, aí você começa a aplicar as coisas, começa a ficar deformado, então por isso que muita gente hoje tá revertendo o procedimento estético. A gente tem visto muito mesmo. Por quê? Tem essa mentalidade, quero ficar igual a fulano. Não fica. E vai colocando, você começa a ficar deformado, mas não fica igual. A gente tem que respeitar a anatomia também da pessoa, né? Isso é muito legal da sua formação, porque você tem uma formação em biomedicina que te traz também o conhecimento do corpo, né? Da face, isso também colabora para que você possa orientar de uma maneira mais técnica, digamos assim. Sim. Hoje eu vejo muitas pessoas que nem podem, né, estar realizando procedimentos realizando. Então eu vou pedir pra você deixar um recado sobre isso. A gente não tá terminando a entrevista, mas é porque eu acho muito importante. Tem muita gente que eu conheço que pedem indicação pra fazer com alguém mais barato, porque acha que o preço que é tudo igual. E você me relatou que é um risco muito grande você fazer sem que o produto seja certo, bom, enfim. A aplicação. Mas as pessoas, correta. muita gente não vê assim, viu? As pessoas ainda acham, não, mas é só um não sei o quê. E é muito arriscado, não é? A gente tá falando principalmente de rosto, né? Lógico, corpo também, mas você tá dando a sua vida, o seu rosto pra uma pessoa. E hoje, as pessoas querem ganhar dinheiro em cima de qualquer coisa, independente de qualquer coisa. Então, existem muitas pessoas no mercado que não estão qualificadas, não tem uma formação ou um curso que está apto a realizar aquele procedimento, compra material que não sabe de onde veio, como veio. Um exemplo, o Botox, ele tem que ser transportado entre 4 e 8 graus. Se ele perder essa temperatura, ele pode tanto fazer mal quanto não fazer efeito. Então, são coisas que muda o procedimento, entendeu? Então, pode deixar uma pessoa torta, pode inclusive ter uma necrose. Se não for bem. Que eu demorei muito pra fazer nariz, porque é um lugar que é muito fácil de ter necrose. Então, eu tenho vários cursos, morria de medo. Aí, agora eu comecei a fazer e me apaixonei, mas é porque eu já passei por isso e eu não quero que alguém, nem que pode ser com outro profissional, mas não quero que alguém tenha que passar pela mesma coisa que eu já passei. Então, é uma pauta bem importante. As pessoas não querem saber de onde veio, não querem saber se a pessoa é formada, elas querem fazer e pagarem barato. E não é assim que funciona. Pode custar a sua vida, né? Então, é importante você ter o profissional e o produto. Então, a pessoa tem que ter um bom fornecedor também, né? Sim, e esses produtos não são baratos, né? Vem de fermentações de bactérias. Então, assim, tem um processo muito grande para esse produto chegar até na nossa mão. Então, eles realmente saem caros. Já o produto. Por quê? Tem riscos. Então, todo procedimento tem um risco, que também deve ser relatado para o paciente, porque eles têm que estar conscientes de que pode acontecer, porque às vezes não é o profissional.
Porque sim. você faz uma cirurgia plástica, pode ter problema? Pode. Cada organismo responde de uma maneira. Então, não Pode significa ser que seja da profissional. Então, hoje no preenchimento, a gente tem uma enzima que ela degrada o ácido hialurônico. Então, tive alergia. A gente tem um respaldo que a gente consegue realizar a reversão desse procedimento e fazer com que o paciente não vá a uma necrose. Mas existem profissionais que sabem dessa informação, tem outros que até sabem, mas não sabem como fazer. E você explica isso pro seu paciente quando ele chega, você explica da onde veio o seu produto, quais são os riscos, como reverter, inclusive você pede fotos, como que você faz? Explico, eu deixo bem claro para a pessoa que pode ocorrer alergias, pode ter problemas com o procedimento, mas que eu estou apta caso aconteça alguma coisa. Então, eu peço foto depois do procedimento para acompanhar o paciente, ver se ele realmente tá tudo certinho com o procedimento. Isso é muito seguro pro paciente, né? Sim. Porque ele sabe que você tá ali, qualquer coisa ele vai ali. Porque uma necrose, ela demora mais ou menos 2 dias para acontecer. Nossa, mas Então, é rápido ainda. Antes disso, o corpo dá sinais. A pessoa tem dores muito altas, que não é normal, febre, vermelhidão, ou às vezes um esbranquiçado. Então, são sinais que o corpo vai dando que se você te der um suporte para a pessoa, você vai conseguir ver. Se você não der esse suporte para a pessoa, depois de 2 dias já necrosou. E a pessoa não sabe em casa. Não. Uma necrose, você não tem reversão. A necrose, você vai tirar aquela pele que morreu e vai ter que substituir por outra. Tirar de um outro local e colocar naquele local que necrosou. Você viveu isso. Se a pessoa tiver uma alergia, por exemplo, eu pus um preenchimento, aí ela é alérgica ao ácido. Aí você aplica esse produto e ele dissolve o ácido, então Reverte. reverte. Ele vira... O ácido, ele é grosso. Ele é como se fosse um gel grosso mesmo. E aí ele vira líquido. E ele vai ser reabsorvido pelo nosso organismo. Entendi. Então, aquela reação para. Então, a gente vai entrar com medicação. Com uma porcentagem alta, Lu, de sucesso? Sim, bem grande. Na maioria dos casos, quase 100%. Ai, que bom. Isso é muito bom. Para acontecer uma necrose é porque realmente o profissional não está ali em cima da pessoa. Ou a pessoa também não está relatando. Mas por isso que você fica pedindo a foto. Porque a pessoa vai ter que mandar a foto para você. Então você consegue acompanhar. Agora, se não tem esse respaldo nem do profissional e nem do paciente, vai para necrose, perde pedaço de boca, nariz. Nossa, e é o rosto, né? E a autoestima que você queria melhorar. Na internet já. Você sabe que eu morro de medo de procedimento estético. Mas com a Lu, você falou que queria fazer. Porque eu senti segurança nela quando eu fui. Mas existem vários fatores, né? Alergia, aplicação errada, vários fatores. Mas a pessoa que vai fazer um procedimento, que vai se submeter, no mínimo ela tem que saber no que o profissional é apto e da onde vem o produto, né? Então... E como é que ela fica sabendo se o profissional é apto? Geralmente, claro, né, tem as redes sociais, inclusive a gente vai deixar aqui as redes sociais da Lu pra vocês seguirem, da clínica dela, mas assim, é possível pesquisar no conselho o nome do profissional, é fácil? Hoje a internet você consegue tudo, né? No Google você consegue tudo, então existem profissionais que são da área da saúde, mas o conselho não deixa fazer procedimentos invasivos, que são botox, preenchimento. Tipo de agulha. Exatamente. Então, às vezes pesquisa. Fulano de tal pode fazer tal procedimento? Gente, o Google tá aí. E é então, simples, assim, né? É simples. Então, eu não sabia. Você não precisa saber a parte técnica, mas o básico, antes de você ir atrás de alguém, você precisa saber. Então, um anúncio, por exemplo, com preenchimento, botox, que esteja com preço muito baixo, vão desconfiar, né? Se o produto é caro. Então, eu vejo propagandas por aí que não paga o preço ou não paga o valor do produto que você usa. Então eu penso, o que aquela pessoa tá usando? Como? Porque eu sei o quanto eu pago. É muito sério. Então, nossa, a pessoa tá divulgando um valor a menos do que o valor do meu produto. De custo. Então, o que ela tá usando?
Então, Se fosse um produto bom, ela estaria pagando pra trabalhar. Então aí já não faz sentido nenhum. exatamente. Ó, só lembrando que o que você teve, a necrose que você teve no seu rosto, não tem nada a ver com procedimento estético. Você não tinha feito nenhum procedimento. Não tinha feito nada. Isso foi uma outra coisa, porque várias coisas podem gerar essa necrose, né? É o que eu falei. Muitas pessoas acham que foi no meu olho, por exemplo, que aconteceu. Na verdade, não. Eu tive uma dor de garganta. E da minha dor de garganta, a infecção foi passando e foi pegando o meu corpo. E você disse que perdeu até um pedaço do pulmão. Ela foi pro seu pulmão, a bactéria? Porque ela foi descendo, né? Pegou corrente sanguínea e foi descendo. Meu Deus, então, foi eles muito tinham grave. medo de pegar coração. Então, eu fazia muitos exames todos os dias. Fui submetida várias vezes ao contraste. Nem podia mais, mas eu tava lá porque precisava. Então, e isso pode acontecer também em procedimentos. Então, você faz, a pessoa não higieniza da maneira correta e as bactérias estão em todos os lugares. Nossa, então, você pode pegar agulha que não descarta direito. Tem N fatores. No meu caso, foi de uma dor de garganta. Mas a necrose, ela pode vir de várias formas. E você soube o nome da bactéria? Que tipo de bactéria? Como que você pegou? Não. Até hoje, ninguém descobriu. Eu tenho mais ou menos... Pra você ver a pluralidade que tem os processos que podem vir a dar um problema, Exatamente. né? Tem uns que os médicos, a medicina nem consegue ainda saber. Eu tenho uns 14 profissionais responsáveis pelo meu caso, entre cabeça e pescoço, otorrino, infecto, tudo que vocês podem imaginar. Dermato, cirurgião plástico. E até hoje, ninguém descobriu. Eu tinha uma infecção no sangue, mas quando cultiva esse sangue, não cresce nada. Então, caramba! É uma incógnita para todo mundo. E um médico até me falou uma vez: para de procurar. Era para acontecer com você, aceita e vive sua vida. Senão você vai passar o resto da vida procurando. Então existem fatores ainda que a gente até desconhece. Então, se existem fatores que a gente desconhece, a gente já tem que ter muito mais cuidado, exatamente. Né? Então, hoje em dia as pessoas querem ficar bonita a todo custo. E custando pouco, mais ainda. Mais arriscado. Todo procedimento gera um risco, né? Não tem como, né? Você tá se submetendo a um procedimento invasivo. A pessoa que vai fazer tem que estar ciente disso. Mas quando ela conhece o profissional, visita o lugar e tudo, ela consegue minimizar as chances de ter um risco, né? Sim, não que não dúvidas. vá acontecer, mas ela minimiza. O profissional que realmente estudou, tem uma formação numa universidade boa, conhece os fornecedores, tem bons produtos, explica tudo antes, porque não é chegar e fazer, né, Lu? Geralmente você faz anamnese, você vai fazer uma anamnese, ver se a pessoa tem alguma alergia, se a pessoa já se submeteu a alguma cirurgia. Você tem que entender todo o histórico da pessoa. Você não vai colocar uma pessoa alérgica a tudo e aplicar uma anestesia nela, sem saber o que ela tem. Então, você tem que entender realmente a história do paciente para poder fazer um procedimento nela. Eu acho que depois que tem essa conversa, as pessoas muito possivelmente vão achar até barato o caro, porque assim, você fala, ai meu Deus, 1.000, 2.000 reais, né? Tá caro. Quando você entende todos os riscos e a qualidade, a confiança e a segurança que aquele profissional passa, isso passa a ser barato. Sim. Né? Porque é a sua vida, né? A sua vida, é o seu rosto. É a sua autoestima, você vai lá pra melhorar. Imagina, você vai sair de lá pior. Então, o barato sai caro nesse caso. E em muitos outros, mas nesse caso eu tô vendo que é bem frequente as pessoas postarem, né? Tal procedimento por tanto. E aí quando você vê, você fala, ai meu Deus. Tenho visto também. Faz um orçamento com 3 profissionais. Você vai ver que 2 bate e um tá muito abaixo. Alguma coisa tem de errado. Não é normal. Porque todo mundo se baseia mais ou menos no mesmo valor, porque não tem como. Igual todas as áreas, exato, né? Exato. Então, quando você acha um procedimento muito barato, alguma coisa tem ali. Nem que você tenha comprado 100 caixa e tenha saído com desconto. Ainda não consegue fazer aquele valor. Então, as pessoas têm que desconfiar, têm que perguntar quem é, como faz. Uma paciente minha de Pederneiras esses dias veio por uma indicação.
E ela me perguntou, né? Desculpa a pergunta, qual a sua formação? Eu falei, não, você não tem que pedir desculpa. Você tá tem o certa. direito de saber no que eu sou formada, qual a minha especialização. Você tem o direito de saber. Então, as pessoas precisam começar a se atentar nisso, né? Muito saber importante. quem é, em saber com quem você está fazendo, que produto está sendo utilizado. E tem muita fiscalização nessa área? Tem, a vigilância, né, passa sempre, ela vai ver se o local está adequado para a aplicação, vai ver se o descarte está correto. Quando eu faço um procedimento, eu coloco o Botox, a gente coloca a data de validade, coloca o lote, o preenchimento, a gente vem uma etiquetinha, então a gente cola na anamnese do paciente, então fica ali na ficha do paciente, eu sei o procedimento. Da onde veio. Eu sei o produto. Isso é muito cuidadoso, a validade, tudo certinho. Então, a gente consegue dar um respaldo para a pessoa, né? Caso aconteça alguma coisa. Graças a Deus, eu nunca tive nenhuma intercorrência, né, com um paciente. E todo mundo tem gostado bastante. Sigam a Luísa que vocês vão se apaixonar também, tenho certeza. É muito bonito o seu trabalho. Inclusive, você estuda muito e também dá curso. Você tem um curso pra dar em São Paulo agora, né? Tenho. Quer falar um pouquinho pra gente sobre? Agora. É legal, porque eu penso assim, ó, se a pessoa... ela faz e ensina, quem ensina é porque sabe muito bem, né? É a gente verdade, tira isso como uma segurança ainda maior. Então, é legal que as pessoas também procurem saber sobre, né? Eu vou dar uma mentoria VIP agora, dia 21 e 22, em São Paulo. De março de 2024. Ah, já, agora. Sim, agora, depois Hoje é de amanhã. São duas profissionais que são dentistas, né? Elas podem realizar procedimentos estéticos do pescoço para cima. Então, estão aptas, né? A gente também vê isso. Senão você não dá o curso se a pessoa não tiver a formação. Se a pessoa não tiver a formação, eu não posso dar o curso para ela, porque... Por que ela vai realizar aquele Porque procedimento? depois ela não vai poder realizar, Exatamente. né? Certo. Então, são duas dentistas que já estão na área de odonto há um tempo. E agora estão indo para a área de harmonização, né? Da ROF, que a gente chama. E elas querem fazer nariz. Gostaram dos meus narizes e querem fazer a mentoria. Então, eu vou para lá passar a mentoria para elas. Tem uma menina em Piratininga também que vai fazer. E como que é dar aula, assim, ensinar? É diferente de você atender o paciente, né? Achei que eu não ia gostar no começo. Mas é gostoso você poder passar o que você sabe para alguém. Eu acho que... Na verdade, não acho, né? Eu tenho certeza, na minha convicção, na minha cabeça, que ninguém é concorrente de ninguém. Então, tem campo para todo mundo, o sol brilha para todo mundo. Existe inúmeras pessoas para a gente poder atender. Então, eu não vejo ninguém como concorrente. Eu vejo como colega de profissão, colega de trabalho. A gente está com o mesmo intuito, né? De melhorar a autoestima de alguém. Então, tem campo para todo mundo. Então, quanto mais eu puder passar meu conhecimento para alguém, eu me sinto lisonjeada por isso. Muito bonito isso, né? Poder ensinar. Eu acho que se as pessoas vissem, enxergassem dessa forma, em outras profissões, em outras áreas também, né? Outros profissionais, seria muito mais fácil a gente dividir, né? Exato. Trabalhar, a gente dividir o conhecimento, dividir com os colegas de trabalho. Eu concordo com você. A gente só soma, né? Isso. Na divisão, todo mundo ganha. É verdade. Do que ficar brigando, do que... Até porque o sucesso da profissão se dá quando ele é um sucesso para muitos profissionais. Então, assim, imagina um monte de gente fazendo tudo errado no nariz. Daqui a pouco não tem cliente, porque ninguém mais vai querer fazer. Exatamente. Então, ainda é uma coisa difícil de se falar, né? Porque as pessoas querem tudo para elas. Elas não pensam no próximo, né? E nós não somos nada aqui, amanhã podemos não estar aqui. Então, a gente tem que viver o hoje, fazer bem para as pessoas, né? Até porque é para isso que nós estamos aqui, né? Então, eu gosto bastante de ensinar o que eu sei para as pessoas.
Que legal. E você falando assim, me veio uma pergunta aqui agora. Mudou a Luísa antes do problema de saúde que você teve pra Luísa depois? Quais foram as coisas que mudaram na sua visão de vida? Nossa, tudo. Tudo? Nasceu de novo, a enxergar praticamente. as coisas de uma forma diferente. Em beber água, por exemplo. Eu tinha muita sede. E como minha garganta fechou, eu dormia sentada, eles molhavam uma gaze e molhavam minha boca. Nossa. Então, assim, eu não conseguia engolir. Então, hoje, às vezes, eu tô bebendo um copo de água, eu agradeço a Deus por estar bebendo água. Que é uma coisa tão simples. Exatamente. Mas eu sei o que é você não poder beber. Então, infelizmente, a gente tem que passar por coisas de não ter para poder agradecer quando tem. Para dar valor, né? Para dar valor. Então, eu fiquei uns 5, 6 meses sem dirigir. A primeira vez que eu dirigi, parecia que... Assim, não tem explicação mesmo, sabe? É melhor do que quando você tira a carta e dirige pela primeira vez. A sensação é maravilhosa. De vitória, né? Acho que você teve muito isso. Lavar o cabelo, pra mim, também é uma coisa que... Até hoje eu não gosto de lavar o cabelo em salão, assim. Prefiro lavar na minha casa. Eu fiquei uns 7, 8 meses com curativo no olho e no pescoço, que também abriram o meu pescoço pra raspar o pus. E todo esse período eu não podia lavar o cabelo na minha casa, porque ia molhar o curativo. Então eu tinha que ir no cabeleireiro, lavar o cabelo no cabeleireiro. Então eu lembro que a primeira vez que eu coloquei a cabeça inteira debaixo de um chuveiro, eu chorava. Porque a sensação de você poder lavar seu cabelo, passar a mão, entrar debaixo do chuveiro, é maravilhosa. Então a gente não dá valor nessas coisas. A gente prefere lavar o cabelo no salão do que lavar em casa. Mas pra mim, hoje, eu prefiro 1000 vezes entrar com a cabeça debaixo do chuveiro e lavar o meu cabelo. Valorizar cada pequenas coisas mesmo, assim, que a gente eu não conseguia. Então, assim, eu tinha vontade de entrar debaixo de um chuveiro no calor e eu não podia. Tinha vontade de beber água e eu não podia. Eu lembro um dia também na UTI que era um domingo e eu chorava muito que eu queria comer macarrão com carne moída. Olha que uma coisa tão Porque pra mim, simples. domingo era dia de comer macarrão. E o médico falava, Luísa, você não consegue engolir água, como você quer comer macarrão? E eu chorava que eu queria comer macarrão, que eu ia morrer sem comer macarrão. Então, assim, a gente começa a dar valor pra coisas pequenas mesmo. A gente vê que o dinheiro não nos salva, não nos leva a nada. Então, vai muito além de dinheiro, sabe? São pequenas coisas mesmo. Ver o céu, que eu fiquei 30 dias em um lugar que não tinha janela. Em um lugar que não tem dia e noite, porque você não sabe se tá escuro, se tá dia, se tá chovendo. Meu Deus. Então, assim, pra você dormir, eles fecham uma cortina. Mas é um monte de aparelho ligado a você, né? As luzes estão acesas, carrinho correndo pra lá e pra cá. Então, assim, é uma outra visão da vida mesmo. É uma experiência que eu não quero passar de novo, não quero que ninguém tenha que passar. Mas transformadora. Mas transforma a vida da gente, sim. E a sua família? A sua família sempre foi uma família muito cuidadosa, muito unida. Você acha que mudou alguma coisa também nos seus pais, com o seu processo? Não tem como não impactar, né? A vida de quem tá perto da gente. Até de amigos, assim, eu percebo a diferença. Meu pai mesmo... várias coisas, sabe? Um exemplo, tinha um pedreiro em casa e ele foi trabalhar num domingo. E aí ele brincou com meu pai, tive que vir trabalhar hoje porque ontem gastei muito no mercado. E aí meu pai falou assim pra ele, se você veio trabalhar hoje porque você gastou no mercado, sendo que você tá com saúde, você tá reclamando que você gastou com comida, então eu te pago quanto você gastou e você vai embora. Então, assim, olha só. São coisas assim, porque o importante é a gente ter saúde, poder comer, poder sair, conversar com nossos amigos, poder trabalhar. Agora, você em cima de uma cama, você não pode fazer nada disso. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. O recurso, óbvio, ajuda. Ajuda, mas ele não te salva. Então, nesses casos, não adianta. Não adianta. Então, eu tava na UTI, não importa que, tipo assim, era Unimed? Era, mas não me salvava. Entendeu? Ninguém acreditava que eu ia sobreviver. Podia ser em qualquer outro hospital, podia ser de qualquer outra forma. Os médicos tinham feito tudo que eles podiam fazer, não tinha mais o que fazer. E o que te salvou? Deus? Deus.
a sua Eles volta... foram trocando as medicações, mas eu não respondia. Eu comecei a responder as medicações mais ou menos com uns 12 dias. Mas nisso, assim, não era mais pra eu estar viva, entendeu? Então, a minha fé, a fé do meu pai, eu sei que foi feita muita corrente de oração em muitas igrejas aqui, em WhatsApp. Enquanto você estava lá, você consciente, você queria muito sobreviver? Você tinha muita dor e em alguns momentos você pensou em fraquejar, falar, não quero mais viver? Como que foi, Luísa, essa parte? Eu acho que eu pedia mais pra Deus me levar do que pra viver. Nossa. Que era muita dor. Porque eu sentia muita dor. Então, todos os processos foram doloridos. Quando eu estava na UTI, eu sentia muita dor. Quando eu comecei a andar, eu sentia muita dor. Respirar. Quando eu tentava falar, eu sentia muita dor. Então, foram todos processos muito doloridos. Eu tinha que fazer curativo no olho, então eu tinha que limpar com realmente um buraco, assim, no olho aberto. Então, eu tinha que limpar. Então, todo o processo foi muito dolorido. E, então, muitas vezes eu falava pra Deus, por quê? Eu ainda tô aqui, me leva, que é mais fácil, né? Mas muitas vezes também eu pedia pra ficar. Então, assim, é um misto de sensações inexplicável mesmo. Pega de surpresa, né? Eu acho que tudo isso foi muito surpreendente pra você. Eu tava bem num dia e no outro dia eu já tava na UTI. E, então, assim, foi muito rápido. Não é uma coisa que eu fui ficando doente. Não, eu estava bem num dia, pulando, alegre, Teve feliz. um processo, Não né? teve um processo. E no outro dia eu já estava na UTI. Então... Imagino o baque que é pra família, pros amigos, pra todo mundo que convive Às vezes eu com perguntava, você. tá chovendo hoje? Tá sol hoje? Porque eu não conseguia ter noção do que tava acontecendo ali, sabe? Por isso que você valoriza as pequenas Sim. coisas, né? Então, Você tinha medo de ficar feia? eu tinha medo, na verdade, de não enxergar, de olhar no espelho e nunca mais conseguir gostar de mim, de não conseguir sair de novo, porque as pessoas julgam, né? Uhum. Eu achava, eu nunca fui uma pessoa preconceituosa, com nada. Então eu achava que o preconceito não existia, porque quando nós não temos o preconceito, a gente... Era uma coisa muito distante de você. Às vezes a gente sabe assim, A gente nunca existe... passou por nada. que fosse- existe, mas não tão grande quanto Porque você não via como coisas, né? Exatamente. Então, teve um período que eu usei tampão no olho, porque a ferida estava aberta. E uma vez eu fui no mercado e a menina olhou pra mim e falou assim, nossa, como você consegue ficar com esse tampão no olho? Se fosse eu, não ia conseguir. Eu falei pra ela, também achava que eu não iria conseguir até eu precisar usar. Então, assim, as pessoas julgam, te olham torto. Às vezes não na maldade, mas olham. Uhum. Então, E aí você viveu essa experiência do preconceito. Exatamente. Então, Nossa. O olhar, né? Machucava. O olhar que fere, né? exatamente. Porque você não é uma escolha sua estar naquele lugar, passando por aquilo. E tantas outras pessoas que têm outros problemas, né? Não é uma escolha da pessoa aquilo. E a pessoa te olhar com um olhar diferente é muito dolorido. Eu acho que toda forma de preconceito, ela é, né? Esse olhar que as pessoas têm pra Do coisa- diferente, daquilo que não é igual que a você. machuca, né? Machuca, Não, então. Você não pode ser diferente. Não pode estar passando por eu acredito que as pessoas que têm alguma doença, que perdem o cabelo, eu acredito que elas passam também por esse olhar, porque as pessoas, elas vêm e a naturalidade não vem. Né? Exatamente. Você vê a pessoa e não consegue agir de forma natural. Então, eu acho que esse olhar fere. E que cruel, né? Você tá sofrendo, passando por um monte de problema e você ainda tem que encarar a forma como as pessoas... É muito cruel isso. Muitas pessoas, no começo, a minha cicatriz era bem mais aparente, né? E as pessoas, elas não têm dó de perguntar. Não tem. É que hoje, pra nós, a sua cicatriz é zero. É zero mesmo. Olha pra ela, Gu, pela câmera, olha ali, não tem nada. Não, a sua cicatriz Não tem- é zero. Eu não sei nem dizer qual olho é, tipo assim, se é o direito, se é o esquerdo. Eu consigo imaginar o seu processo de recuperação, porque você me mostrou a foto. Porque sem ver a foto, eu não conseguiria nem imaginar o problema que você passou. Uhum. Então, assim, esse negócio de preconceito é muito complicado, né?
pra gente falar. Às vezes até nós, olhamos e não é nem, no nosso caso, né, não é nem tendo preconceito. Não, é aquele olhar que eu falei pra você, você não consegue olhar com naturalidade, você olha com pena, mas você olhou e causou sofrimento pra outra pessoa. E né? às vezes a pergunta também, porque você não sabe o que a outra pessoa tá passando, então você viu e ficou curioso, você não precisa perguntar. Ah, não, isso não é da sua conta, né? Exatamente, o que a outra pessoa tá passando ou vivendo não tem nada a ver com você. Então, isso é pra todo mundo, né? Então, foi um processo muito difícil por isso. E também impactava na minha profissão, porque eu pensava... Claro, na sua profissão diretamente. As pessoas me olham hoje no mercado, como as pessoas vão me olhar hoje no meu local de trabalho. Porque é muito natural que as pessoas criem essa identificação, né? Nossa, ela é tão bonita, ela é tão vaidosa, ela é tão cuidadosa, que a clínica dela é tão bonita, tão limpinha, tão cheirosa, que eu quero estar ali e quero fazer um procedimento com ela. Mas você chegou a passar por isso no trabalho? Ou era mais uma coisa que você ficava com medo? Os questionamentos, assim... Essa parte. É que você falou que você trocou, né? Você saiu de uma clínica e foi montar a sua. Mas muita gente depois foi comigo. Foi com você. Mas algumas pessoas que sabiam do meu caso faziam uma pergunta que a Cris me fez. Se eu tinha aplicado alguma coisa, feito algum procedimento. Ah, entendi. Aí já bate aquela insegurança, porque eu falo, nossa... Porque as pessoas acabam... Assim, eu hoje, e essa pergunta eu entendo de uma forma diferente, né? Mas na época que eu estava... doía, porque às vezes a pessoa pensava, ela que fez alguma coisa nela, por isso que aconteceu isso. Imagina em mim, né? Então, inclusive isso foi muito questionado quando eu entrei no hospital. Você tirou a sobrancelha, fez algum procedimento estético, fez unha, por quê? Eles queriam achar por onde essa a bactéria entrou. Mas não tem explicação. E quando você falou tirar a sobrancelha, porque pode... Na verdade, pela pinça? por micro, né? Eles pensavam, não era nem de tirar. Olha, eu já não tirando a sobrancelha, nunca mais. De medo Qualquer procedimento que você coloca, perfura, você pode levar uma bactéria. Pode, até boca, né? A gente não sabe. Então, assim, o meu foi de uma infecção de garganta. Eu acredito... Pode ter vindo via oral. Que... alguma bactéria da garganta mesmo, que meu organismo não conseguiu combater. E quando foi ver, já tinha tomado o corpo todo. Mas não se sabe. Não dá então, pra assim, saber. Pode ter entrado por uma unha que eu machuquei, ficou machucadinho e entrou, pode ter sido por... Respirou em algum lugar e tinha alguma coisa. Tem, assim, muitos fatores, água, por isso que eles não conseguiram descobrir como foi. Então, assim, eles procuram o quê? Fez um procedimento? Então foi do procedimento. Tirou a sobrancelha, fez micro? então foi da micro. Furou a orelha? Então foi disso. Mas eu não tinha feito nada. Micro é feito com agulha, isso, por causa da agulha. Então sai sangue, a pessoa pode... É igual uma tatuagem, né? Entendi. Usar uma agulha contaminada, não sei. Fazer tatuagem, então, também é bem perigoso, né? Pode contaminar. Pode. O procedimento tem que ser estéril, né? Então, sei lá, uma pessoa que reutiliza uma agulha. Eu uso uma agulha numa pessoa que tem uma doença. E uso na outra, eu passo a doença para ela. Tem que ser tudo muito certinho. Muito descartável. Então, olha só o preço do procedimento, né? É o produto, é a agulha, é a cânula, é a luva, é tudo isso. O espaço, é tudo. O espaço, o seu tempo de trabalho, o seu tempo de estudo. Tem como coisa ser barato. Por isso que eu acho que é até barato, se você parar pra pensar. As pessoas não conseguem entender isso ainda, né? Eu acho que o pessoal quando vai elas começar. passam pelo... Quando as pessoas veem... O seu atendimento, por exemplo. Vêm outras pessoas passando por algumas situações, eu acho que elas começam a entender. Agora, o seu atendimento é muito impecável. Obrigada. É mesmo, viu? Muito maravilhosa. Inclusive, quero fazer várias coisas. Eu até tô pensando em fazer um botox. Queremos fazer várias coisas. Não queria fazer nenhum procedimento estético. Você viu, olha, já vai me ganhar num botox. Não, quando a gente saiu de lá, ela falou, faria facilmente com a Luísa. É verdade. E não tem dor também, você é muito preocupada com verdade, vai virar meu bordão. Com esse cuidado de dor, né? Porque você passou muita dor.
Então, Eu tô falando que eu fiz um procedimento com a Luísa. E aí, esse seu cuidado, assim, de evitar que o paciente não tenha tanta dor, de ter esse cuidado, é importante também. Ninguém gosta de sentir dor, né? Então... E também não tem como você falar, ai, nossa, senti zero em tudo. Porque eu, querendo ou não, estar ali fazendo um procedimento. Vai ser Uma picadinha, você anestesiada, vai mas a sentir, picadinha né? a pessoa vai sentir. Mas que a gente puder minimizar isso, né? Colocar um gelo... Porque o gelo vai anestesiar o local antes de fazer a aplicação, que é o que eu faço no Botox. Então, eu vou sentir as picadas? Não. Então, você sente o gelo, mas não sente a picada. Então, são formas que a gente usa para o paciente não sentir dor. Pra amenizar. Exato. Ninguém vai querer voltar no lugar que sente dor. Uhum. Então, realmente, eu senti muita dor e não quero que ninguém passe por dor. Até eu, quando vou fazer um procedimento, eu coloco gelo lá, deixo o gelo 2 horas, depois eu aplico. E você faz em você mesmo ou você vai em outro profissional pra fazer? Faço em mim mesma algumas coisas, outras não dá. consigo, mas faço bastante coisa em mim. Isso é legal, né? E você trabalha também não só com o rosto, né? Você faz corpo também. Faço a parte corporal também, né? A biomedicina. Que ela libera. Isso que eu ia isso, perguntar. a biomedicina ela libera a gente fazer o corpo inteiro, né? Então, na faculdade a gente aprende o corpo inteiro e na pós também. Então, a gente aprende tanto o facial quanto o corporal. A gente aprende todas as áreas, depois vai se especializando na área que mais gosta, né? Mas a gente pode fazer. No corpo, o que é mais procurado? Enzima para gordura localizada. De gordurinha? Que é com harmonização agulha de também. glúteo, tudo com agulha. Ai, queria esse, harmonização de glúteo. Ai, é muito difícil fazer Cris queria agachamento. todos, gente. Não, eu queria todos mesmo. Eu vou ter que contar a verdade aqui, mas a Cris queria todos. A gente tem que ficar segurando Tudo, ela, você né? fala assim, Luísa? pode fazer o que você quiser. Ele Estou falou, entregue. a Cris quer. Não, porque o glúteo é legal, né? Você não tem que ficar lá malhando. Então, existem muitos procedimentos hoje, né? E cada dia mais, né? Cada ano que passa a gente estética, vê... ela não para, né? Então, o corpo é a gordura, a gordurinha. E o rosto? Hoje, pra mim, o nariz. Pra você, o nariz. Pra mim, o nariz. Mas é que você tá campeando os narizes agora. Mas boca também procuram muito, né? Procura. Boca. É sempre, sempre mais o O preenchimento. botox o pessoal gosta também. É que às vezes a pessoa confunde um pouco de botox com preenchimento. Às vezes a pessoa pergunta, quero pôr botox na boca pra aumentar a boca. E, Explica na um pouquinho, então faz um resuminho entendi. pra quem ainda não botox, sabe. É, assim, mais cru, assim. Ele vai paralisar a nossa expressão facial. Então, linhas de expressão na testa, no pé de galinha, na expressão de bravo. Então, o botox, ele trabalha mais nessa parte. O preenchimento é mais para dar volume. Então, boca, correção de nariz, desenho da mandíbula, maxilar, para deixar aquele maçãzinha do rosto. O bioestimulador, que a gente faz no rosto inteiro para melhorar a flacidez, estimular o colágeno. Então, essa parte é uma parte de prevenção. Prevenção. O Botox hoje é mais usado como prevenção, né? Porque quando você já tem as rugas, Daí já era. melhora, mas não consegue mais te dar um resultado 100%. Então, se você fizer antes de ter as linhas que a gente chama de estática, As que estão marcadas, isso, né? sem fazer a expressão, ela já fica marcada. Então, a gente tá prevenindo para que ela não fique marcada. Então, hoje o Botox ele é muito usado como prevenção. Então, às vezes a pessoa fala, preciso ter 30 anos para aplicar. Não. Você vai usar ele como prevenção. Se você for uma pessoa muito expressiva, você pode já... Eu comecei a aplicar Botox desde os meus 18 anos. Eu nem tinha me formado na área. Mas se olhar uma foto minha de 10 anos atrás, você fala que eu sou mais velha do que eu sou hoje. Você vê como a estética ela vem pra ajudar também? Eu sou a mesma carinha, mas sem ruga. Entendi. Então, às vezes a pessoa fala, mas você é nova, não precisa de Botox. Aí eu até brinquei esses dias no store, não preciso mesmo, porque eu já tenho. Por isso que eu não tô precisando Não preciso, porque eu faço, faz tempo. Então, as pessoas ainda acham que precisam ficar velhas pra corrigir, pra fazer a que aplicação. Precisa ter a linha. Pra poder fazer. Até porque aí ela vai gastar mais, vai ter que fazer mais procedimento, vai ter que usar mais produto. Com uma constância maior, né? Porque a gente tem que começar a se cuidar. Antigamente, existia artigos que falavam que a gente começava a perder o colágeno a partir dos 24 anos. Nossa, cedo. Hoje, existe um artigo que fala que começamos a perder a partir dos 18.
18. Mais cedo ainda, ou Nossa, gente, seja... quando eu tinha 18, a gente nem sabia que perdia o colágeno. Nem sabia o que era colágeno. Olha só. Então, Que incrível, né? pra gente ver que a gente tem que começar a se cuidar cedo. Tanto a academia, que é pro nosso corpo, né? Não só beleza mesmo, mas pra saúde. A academia me ajudou muito. Depois que eu tive o problema com o pulmão, eu tinha muita dificuldade pra falar, pra respirar. Então, o aeróbico, ele me ajuda nisso, né? Olha só. Você Então, cuida disso até hoje? sim. E você- Assim, porque não tenho problema nenhum de saúde. Eu ia Nunca perguntar, você tive tá antes. recuperada, 100% recuperada. Nunca tive antes disso e não tive nenhum depois. Então, é só como saúde mesmo. Quando a gente faz uma academia, melhora a nossa respiração, nosso condicionamento, né? E então, isso também acontece com os procedimentos estéticos. A gente tem que começar a fazer desde cedo. Pra gente ter uma manutenção e envelhecer bem. Envelhecer, todo mundo vai envelhecer. Mas dá pra gente envelhecer bem. Feliz, né? Assim, se olhando no espelho, e aceitando gostando. a idade que você tem, mas gostando do que você vê. Eu vejo que as pessoas já estão envelhecendo de uma forma diferente, Sim. né? Hoje você conversa com uma mulher de 40 a mais, eu acho que é bem diferente do que o 40 a mais Dos nossos pais. dos nossos pais, nossos avós, né? É diferente mesmo. Eu acho que já tem uma qualidade no envelhecimento. Sim, as pessoas começaram a entender um pouco melhor já isso, né? Até Informação homens tem. mesmo. Você faz homens também? Faço a parte de harmonização. E o pessoal gosta? Os homens procuram? Procuram, mas geralmente eu não posto muito porque eles não querem aparecer. Ah, eles Então, não querem gostam. que a gente saiba. Olha, que eles e mulher já fizeram. não, né? Mulher fez, pá, já tá postando que fez. E o homem não quer. A gente Que já- vaidoso. A gente faz, já liga e fala, fiz isso, ficou bom, ó, o que você acha? Ficou muito. O homem ainda existe um certo preconceito. Ah, tá. O que vão Com pensar de homem. mim? Exato. Então, assim, os homens fazem, mas não querem que Que postem. publique. Então, é respeitado também, né? Claro. Tanto como eu tenho mulheres que que também fazem não e também gosta não que querem que eu publique. poste. Então, antes eu pergunto se pode publicar a imagem da pessoa, dou o termo pra pessoa assinar, né? Que ela... Até porque importante, você é. responde por isso também, né? Sim. De expor alguém sem querer. Exatamente. Então, hoje eu não tenho muito casos de homem, porque eu não posso publicar sobre esses homens, mas eu faço bastante homem também. Fala pros Botox. homens, façam. Os homens também têm que se cuidar, né? Senão as Verdade. mulheres vão ficar lindas. E vocês aí, Agora ó. eles começaram a entender isso. Nós A já mulher tá somos se mais cuidando. poderosas que vocês. vai- Só faltava a gente ficar mais poderosa e mais bonita, né? Coitados. Ai, Mas agora eles começaram a se cuidar. Até porque Ah, que bom, né? todos têm, né, que se cuidar. Todos vão envelhecer. É diferente o atendimento, assim? É diferente o atendimento e o planejamento, né? Porque o homem, ele tem características diferentes da mulher. Então, o malar do homem é mais marcado. Então, existem características... O nariz do homem não é tão empinado quanto da mulher. Você vai fazer um... Então, a não ser que a pessoa que ele queira. Uhum. Então, mas a gente também tem que respeitar a anatomia de cada pessoa. Então, às vezes a pessoa quer um nariz empinado, mas a anatomia dela não me permite fazer aquilo. Então, também não posso fazer. Entendi. Então, eu vou até onde a anatomia do paciente também me permite. Tentando entender o que incomoda ela e respeitando a anatomia do corpo dela. É um conjunto, né? É um projeto que você tem que fazer. O produto que você utiliza para homem é diferente ou é o mesmo? É o mesmo. Às vezes a densidade é diferente. Tem um produto mais... Quando você... Não, tem um produto com densidades. Um é mais grosso, entre entendi, é o aspas, mesmo. e o outro é um pouco Você já mais compra fino. assim. É que depende do Curiosa. local que a gente curiosa. vai quer fazer. aprender. Não, é curiosidade mesmo. Depende do local, que nem mandíbula. É um local que eu tenho que usar um produto mais duro, mais espesso. porque a porque tem que ficar estrutura bem do homem é marcado. diferente, né? Exato. Foi por isso que Quando eu vou pensei. fazer numa mulher que quer o rosto bem marcado, também vou usar o mesmo produto. Mas são projeções diferentes no homem. Geralmente, quando a gente vai fazer a harmonização em homem, a gente gasta mais ml do que numa mulher. Porque as projeções são diferentes. Então, o mento é mais pra frente, a mandíbula é mais marcada.
Assim, coisas que... características masculinas mesmo. Entendi. Existe um máximo de ml pra colocar, que a pessoa pode usar? Não existe um máximo, porque tudo depende do local, né? Um exemplo, vou fazer o nariz. É um lugar que tem grande risco de necrose. Por quê? Tem veia muito perto, artéria. Então, tem uma quantidade que eu sei que eu não posso passar daquilo. Uma quantidade segura. Exato. Aqui é segura. Isso. Então, o que eu tenho que respeitar é isso. Então, a pessoa, quero mais empinado. Não posso empinar mais. O que eu posso ir até aqui. Então, respeitando a anatomia do nariz daquela pessoa e respeitando a quantidade que eu posso colocar. Que eu sei que é seguro dentro daquele nariz. O lábio também. Porque senão a pessoa pode ficar com aqueles caroços dentro da boca. Ou a pessoa pode ficar com aquela boca muito exagerada. Tem uns que fica até aqui, assim, né? Perde o formato da boca. Perde. Que vira um... Perde até essa... Como chama isso aqui? Arco do cupim. Perde, né? Fica Eu nem tenho reto. Não, mas hoje já é do formato da... Tem quem coloca, fica muito, né? Aí também é de gosto. Eu não gosto muito, porque eu gosto de partir mais pro natural. Mas se a pessoa gosta... Tem gente que gosta do exagero. Tem gente que gosta. Quero uma boca da Angelina Jolie. Quero pôr 5 ml. A pessoa gosta. Eu não faço, porque é a minha forma de trabalhar. Eu gosto de ir pra parte mais natural. Você chega a falar, olha, procura outro profissional, porque assim, pra mim é muito fora do... Um exemplo, a pessoa me procurou pra fazer um lábio. Ela já tem um lábio grande, eu vou indicar ela fazer 1 ml. Então, aí ela... Quero mais. Fala, volta depois. Espera desinchar pra gente ver se realmente dá pra pôr. Deu pra pôr mais um? A gente coloca mais um. Mais que isso, não é recomendado, eu não consigo pôr, não indico. Perde a forma, aí a pessoa já vai entender que eu não vou fazer. Que ali você não vai... E não é porque eu não quero fazer, é porque é a minha forma de trabalhar. Eu prefiro trabalhar com o natural. Então, na hora que a pessoa olhar pra aquela boca e ver uma boca... parecida com a Angelina Jolie, não é o que eu quero passar com a minha experiência e com a minha profissão. Eu quero que a pessoa olhe pra sua boca e fale, nossa, que boca bonita. Não que fale, nossa, que boca da Angelina Jolie. Então, isso é uma escolha minha como profissional. Outro profissional pode gostar de fazer bocões, Entendi. outras coisas. E tudo bem, é a forma dele trabalhar. A minha forma que eu escolhi de trabalhar é da forma mais natural. Então, eu prefiro indicar e trabalhar no natural de cada rosto mesmo. É uma forma muito bonita, inclusive. Você já atendeu alguém que passou, não pela mesma situação que você passou, mas que procurasse essa parte da harmonização para a estética por causa de algum problema de saúde ou de... De saúde propriamente dito, não, mas uma menina que quebrou o nariz porque sofreu um acidente. Sim. Já fiz e, assim, é gratificante. Entendi. Porque é uma dor diferente, que só quem passa por aquele processo sabe. Mas eu falo que todo mundo que procura um procedimento não se sente bem, porque senão ela não estaria procurando. Então, é satisfatório da mesma maneira também atender essa pessoa, porque a pessoa olha no espelho e não gosta daquilo, e quando você consegue melhorar aquilo, e a pessoa se olha no espelho e brilha o olho dela... Você devolve um sorriso. Exatamente, isso é muito gratificante. Então, às vezes não é por um problema de saúde, mas é gratificante da mesma maneira. Você meio que transforma a vida, né? As pessoas se transformam, porque às vezes ela vê um defeito nela que deixa ela tão pra baixo, e aí ela consegue corrigir. Eu imagino que transforma, que ela vai, a partir dali, mudar em muitos aspectos. Com a autoestima mais elevada, ela vai trabalhar melhor, ela vai se arrumar mais, ela vai viver melhor um relacionamento. Eu acho que a autoestima ela é extremamente importante para todas as áreas da vida da pessoa. Eu acho que quando uma pessoa tem autoestima, quando nós gostamos de nós mesmos, a gente acha que a gente é capaz de tudo, né? E a gente consegue dominar o mundo. E é essa sensação que a gente sente, né? Então, às vezes é uma coisa simples por uma outra pessoa que pra você não é. Pra você é muito mais do que... Sim, por isso que a gente também não pode julgar quando a pessoa quer fazer, né? Porque às vezes a gente
olha para a pessoa e fala, mas ela é tão linda, não precisa fazer. Mas o sentimento da pessoa em relação àquilo, às vezes é uma coisa pequena, uma correção pequena, e que faz e que devolve muita diferença para ela. Devolve a autoestima, esse olhar, esse sorriso. Por isso que eu sempre, quando a pessoa me procura, eu faço um plano de tratamento para ela, mas eu tento entender o que incomoda ela. Ela me fala assim, mas olha para mim e fala o que eu preciso fazer. Aí eu pergunto, não, mas o que te incomoda? Por quê? Eu vejo o que precisa fazer, mas eu preciso entender o que incomoda ela também. Então, através dessas duas coisas, eu faço um planejamento, conseguindo melhorar vários aspectos, mas também deixar ela satisfeita com o que estava incomodando ela. Isso é maravilhoso. E todo mundo tem alguma coisa que incomoda, todo mundo tem alguma coisinha, né, todo que mundo quer melhorar. Porque realmente nós podemos melhorar em vários aspectos. Né? Por isso que a estética hoje, ela tá tão em alta. Por isso que a harmonização orofacial hoje é um mercado que as pessoas procuram muito, justamente por isso. Porque tá ali a tecnologia, o profissional, e você quer melhorar. Então, ótimo. Às vezes você não precisa nem se submeter a uma cirurgia que vai algo do trazer tipo. riscos maiores. A rinoplastia mesmo que você tá fazendo rinomodelação. Isso. Mas a pessoa teria que fazer uma cirurgia para poder... Se ela não tiver nenhuma coisa que precise fazer a cirurgia, né? Que seja... fácil de corrigir. Só estética, é muito mais simples fazer a modelação, você não precisa se submeter a fazer uma cirurgia. Porque fazer uma cirurgia tem gente que tem medo. E a recuperação de uma rino é terrível. Ali a pessoa faz, sai... É o que eu falei. Se a pessoa não tiver, por exemplo, às vezes a pessoa tem lá um desvio, tem um... Necessita, né? Eu não sei tudo que a pessoa pode ter nessa área, mas às vezes é necessário fazer, então aí a pessoa vai e faz a cirurgia. Mas se for pela estética, então é mais simples, menos doloroso, menos invasivo. Mais barato. Fica bonita no mesmo dia. Já sai bonita. Já pode passear. Fazendo story. É isso, é maravilhoso. Já sai de lá outra pessoa, muito feliz. Então, por isso que a harmonização realmente tá ganhando muito, muito mercado, né? Espaço entre as pessoas. Porque a gente pode melhorar quem a gente é com pequenos detalhes, assim, que dá pra melhorar. Então, a gente não se submete a uma cirurgia e ainda consegue sair de lá com a autoestima elevada. É isso mesmo. E sabe o que é muito legal? Que às vezes eu falo, né? Às vezes as pessoas me veem na internet alguma coisa, não sei o quê, tudo é caro, tem que ter dinheiro. Mas às vezes você juntar um dinheirinho pra você mudar algo em você, pode ser uma situação que vai melhorar tanto a sua vida em outros aspectos, justamente por isso. Tirar o assunto da futilidade, muita gente fala, nossa, só faz boca, não sei o que, só faz isso da vida. Mas sair desse pensamento da futilidade e levar para um pensamento do quanto isso vai fazer você se sentir melhor, mais feliz, se olhar no espelho. De repente, você tem um problema de relacionamento, de encontrar alguém, não sei o que, porque você se acha feia. E aí, se você não se acha bonita, ninguém vai achar. É meio clichê isso, mas é verdade, né? É verdade. Então, às vezes, é claro, é como você falou, não tem como ser de graça, ser baratíssimo, porque os produtos são desenvolvidos por um preço alto, então precisa cobrar. Agora, às vezes vale muito a pena você se dedicar, guardar um dinheirinho e aquilo mudar muita coisa na tua vida. Mas hoje tá mais acessível, não tá? Muito mais acessível, tanto né? que se você for comparar o quanto de procedimento era feito antes. Nossa, é verdade. É verdade. E também eu falo sempre isso de futilidade, porque a gente gasta tanto dinheiro à toa, entre aspas. Sim, então, compra um negocinho ali, outro aqui, aí quando você vai ver, R$200. Então, era um dinheiro que você poderia guardar para fazer o procedimento. Em pouco tempo você... Ou parcelar no cartão e né? conseguir fazer aquilo que você queria. E as pessoas têm a mania de ficar, eu não consigo fazer. É muito caro para eu fazer. Pra mim. Muito caro para mim. E aí se submete a fazer um procedimento, entre aspas, mais barato e correr um risco. Então, isso é muito sério, esse recado é muito importante. É muito importante isso. Então... eu sou da seguinte opinião. Não consigo fazer aquilo e é o que eu quero fazer... então, vou esperar mais um mês. Vou esperar o outro mês. E aí, eu faço realmente com quem eu quero fazer. Da maneira que eu quero fazer. Da segurança que eu preciso. Com um profissional que pode fazer. Então, é muito sério isso. Então, a gente acha que não pode fazer aquele procedimento porque não pode gastar. E a gente vai lá e
pede comida todos os dias. Isso é verdade. A gente vai lá Faz a conta pra uma ver. porcaria todos os dias. É gostoso? Mas aí você tem que colocar na balança o que realmente é importante pra você. Então, tal coisa tá me incomodando. Preciso fazer tal procedimento. Então, você tem que colocar na balança. Se você não pode comer comida todo dia e fazer o procedimento, então segura numa coisa pra você fazer a outra. E vice-versa pra todas as outras coisas, né? Acho que tudo na nossa vida é assim. A gente precisa abrir mão de uma coisa pra conquistar outra. Então, às vezes, você precisa vender um carro pra conseguir conquistar uma casa. Sim, são as nossas escolhas. São escolhas. Então, a gente também precisa aprender a fazer escolhas. Quero emagrecer, mas peço lanche todo dia. É impossível. Gente, não emagrece. Pedir lanche todo dia. Exatamente. Então, assim, isso. são exemplos, entre aspas, tontos. Não, é verdade. Mas que faz a gente pensar. Usa É real, isso, né? mesmo. E faz a gente pensar no que a gente realmente quer. Então, hoje o procedimento estético ele é acessível para todo mundo. Tanto do mais inferior ao mais superior, porque existem limpeza de pele. Que já é muito legal, que já te deixa muito bonita. Sim, então, assim, não é um procedimento caro, não é um procedimento invasivo e vai te deixar bem, porque sua pele tá limpa, tá cuidada. Então, não é só de procedimentos caros, não é só fazer um botox. É o cuidado. É o cuidado com você mesmo. Então, às vezes uma limpeza de pele, uma hidratação, uma enzima, que é um preço acessível, uma massagem. Então, são procedimentos também que vão elevar a sua autoestima, que não vão te custar muito, pelo contrário, tem um custo-benefício muito bom e vão te deixar bem também. Então, não é sobre dinheiro, literalmente. Exatamente. Não é sobre dinheiro, é sobre cuidado com você e como você escolhe fazer isso. É isso. E esse é uma conversa muito boa, porque normalmente a estética permeia a futilidade, né? E eu acho que a gente conseguiu falar aqui sobre a autoestima e o quanto é importante para a mulher, para o homem, né? Se cuidar. Muitos homens fazendo, continuem, rapazes. Se cuidar, exatamente. Ter o cuidado consigo, assim, né? O autocuidado. Sim, é muito importante, né? Não importa gênero, cor, nada. Idade. Todo mundo, idade, todo mundo pode se cuidar. E se sentir melhor. E se sentir bem. Se olhar no espelho e gostar do que está vendo. Que legal. Agora eu vou fazer uma pergunta para a Luísa. E agora, Luísa, quais são seus planos, sonhos? Eu costumo brincar que eu sou sagitariana e sagitariana sonha. Sonha muito. Muita coisa, gente. Muitos sonhos. Um dos meus sonhos era ter a clínica, então hoje, né, hoje é um sonho realizado. E muito bem realizado, não posso reclamar. Eu falo que Deus não me desamparou em nenhum momento, que quando a gente vai abrir um negócio a gente tem medo, né? Não vou ter paciente, e Deus não me deixou faltar nenhum dia. Graças a Deus sempre atendi muito bem, sempre tive uma demanda boa. Lógico, as pessoas vão te conhecendo, vão conhecendo seu trabalho e isso vai aumentando, né? Uhum. Mas em nenhum momento isso aconteceu. Então tenho projetos de ter uma clínica maior, de ter mais colaboradores, de ter clínicas em outras cidades. Agora, acabou que era um sonho mais pra frente de eu dar mentorias, isso já está acontecendo. Então, quero expandir essa área mesmo, é uma coisa que eu amo fazer e quero quanto mais poder impactar as vidas das pessoas, quanto mais eu puder fazer isso, eu farei. Então, e você tem muitas portas abertas. Pelo teu carisma, pela tua educação, pelo teu profissionalismo, pelo teu carinho, pelo trabalho humanizado que você faz. E a gente conversa 5 minutos com você, a gente já consegue perceber tudo isso. Então, eu tenho certeza que seus sonhos vão se realizar muito em breve, né? Tenho certeza. Pode confiar, Lu. Já estão, né, Lu? Já estão. Eu falo que é difícil falar de sonho porque eu estou vivendo tudo aquilo que eu já quis um dia pra minha vida. Então, dando valor nas pequenas coisas que vão acontecendo, coisas maiores e melhores. Então, às vezes a gente fica tão focado em um sonho e a gente não vive o hoje. Então, é verdade. Tenho muitos sonhos, mas o meu maior sonho eu estou vivendo, que a gente viveu hoje. A gente
para e pensa, nossa, quantas vezes eu pedi pra viver o que eu estou vivendo hoje? E a gente não agradece, né? Porque quando a gente tá passando, vivendo aquilo, a gente esquece que a gente já pediu por aquilo um dia. É verdade. Então, eu vivo o meu sonho todos os dias. Que lindo. Eu vou pedir, mas eu ia falar que eu ia pedir pra você deixar um recado pra todo mundo, mas você deixou tantos recados importantes nessa 1h e pouquinho, mas mesmo assim, eu queria que antes da gente se despedir, desejar todo o sucesso do mundo pra você, falar que eu quero ser sua cliente, sua paciente para sempre agora, e pedir pra você deixar um recado pro pessoal, baseado em tudo que você passou, assim, pras pessoas que de repente estão passando por um problema, ou pras pessoas que não têm problema nenhum, mas mesmo assim estão enterrados numa cama, se achando feios, ou com uma depressão, com alguma coisa. Porque você passou por uma história uma superação muito grande. Você esteve entre a vida e a morte, vendo seus pais despedirem de você, sabendo que você poderia morrer a qualquer minuto. E hoje você tá aí linda, com um trabalho maravilhoso, ajudando pessoas. Então eu acho que o recado que você vai deixar tem sim muita importância. Eu também, antes de você deixar o recado, também quero te agradecer. Obrigado por compartilhar a sua história com a gente. Eu acho que tem muita gente da cidade que gostaria de saber da sua história, vão saber agora. Eu me segurei várias vezes aqui pra não chorar, porque eu sou bem chorona. Mas é linda a sua história. Você é uma pessoa linda. E foi um prazer conhecer você. E eu quero você na minha vida pra sempre. Agora. A gente também vou virar sua paciente. Quem se apaixona pela Luísa, que ela pra sempre na vida. Gente, vai querer ir pra sempre. Obrigada, Luísa. Obrigada por compartilhar. E por compartilhar essa força. Com pra tanta gente verdade, sair daqui, né? com mais força, né? Com certeza. Eu que agradeço pelo convite. Como eu disse no início, não tenho palavras mesmo. E acho que também esse é um dos propósitos, né? A gente poder impactar a vida das pessoas. E acho que todo mundo pode impactar a vida de uma outra pessoa com a sua história. Várias pessoas já passaram por várias dificuldades, vários problemas e estão enfrentando problemas. E é o que eu disse, às vezes quando a gente tá num problema, a gente não consegue ver saída nele, né? A gente fala, eu não vou conseguir, eu não vou chegar lá. Mas existe uma força dentro da gente que às vezes nem nós conhecemos e ela existe. Então, todo mundo é capaz. Então, por isso que eu falo, eu estou vivendo o meu sonho. Então, às vezes, a gente não consegue ver além daquilo, mas a gente já está vivendo o que a gente pediu um dia. Então, todo mundo é capaz de conseguir aquilo. Mesmo que as circunstâncias e o que ela consiga ver diz ao contrário, né? É verdade. Linda por dentro e por fora. É mesmo, essa aqui é a tradição de uma pessoa linda por dentro e por fora. Muito obrigada, Lu, Deus abençoe. Obrigada a vocês, gente. Um beijão. Até a próxima.